Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 4. Segredos enterrados. A luz pálida da manhã atravessava as cortinas fechadas quando Brian deixou o computador, os olhos ardendo após horas em frente à tela. Não havia dormido. Sabia que o sono não viria mesmo se tentasse. Em vez disso, lavou o rosto na tentativa de clarear a mente. O reflexo no espelho devolvia o olhar de um homem que carregava mais perguntas do que respostas. No andar de baixo, o som discreto da cafeteira o lembrou de que Elisa havia retornado, mesmo após ter sido liberada. Era seu jeito de cuidar, silencioso e firme. Quando desceu, ela apenas o saudou com um olhar gentil e deixou o café sobre a mesa, saindo logo depois para não invadir seu espaço. Brian tomou um gole devagar, os olhos vagando pela sala. A moldura com a foto de Helena ainda estava no mesmo lugar, como um farol constante que guiava sua dor e seu propósito. Pensava em Lily, pensava nos olhos que brilhavam no escuro, pensava no vídeo, nas marcas que desapareceram, em Michael e no mistério que crescia à sua volta. O celular vibrou com uma mensagem. Era de Michael. Identificaram o corpo oficialmente, não colocaram causa clara. Vou conseguir o laudo completo hoje à noite. Podemos nos encontrar? Brian respondeu apenas: sim, me avise o horário. Pouco tempo depois, o interfone tocou. Era o porteiro anunciando a chegada dos pais. Surpreso, Brian liberou a entrada e tentou ajeitar o cabelo rapidamente. Não era comum visitas inesperadas, e menos ainda em um dia como aquele. Quando a porta se abriu, sua mãe entrou primeiro. Teresa Lancaster era o oposto do marido em muitos aspectos. Calorosa, emotiva, sempre envolta em uma aura de sensibilidade. Ao vê-lo, foi direto para um abraço, como se não o visse há anos. Elisa me contou por alto, disse ela, apertando-o. Eu precisava ver com meus próprios olhos que você está bem. Brian correspondeu ao abraço, permitindo-se aquele instante de vulnerabilidade. Estou bem, mãe. Foi só estranho. Logo atrás, Richard Lancaster entrou com um passo mais contido. O patriarca da família exalava firmeza. Olhos atentos, postura impecável, fala medida. Mas havia algo no olhar dele que não escondia. Preocupação sincera. Brian cumprimentou estendendo a mão. Soube do que aconteceu. Algo incomum, pelo que entendi. Bastante. Brian apertou sua mão. Mais do que incomum. Sentaram-se na sala. Teresa o observava em silêncio enquanto Richard parecia ponderar cada palavra antes de falar. Essa jovem... Lily, você a conhecia? Não. A vi sendo atacada. Tentei impedir, mas não cheguei a tempo. Richard assentiu lentamente, cruzando as mãos sobre o joelho. E havia algo. É estranho nisso tudo? Perguntou com cautela. Brian o encarou. Por um instante pensou em contar tudo, mas algo o impediu. Não era desconfiança, era instinto. Ainda não era a hora. Sim, mas ainda estou tentando entender. Richard sustentou o olhar. Não pressionou, mas também não recuou. Teresa, ao lado, pousou a mão sobre a do filho. O importante é que você está bem. Mas por favor, Brian, se estiver se envolvendo em algo perigoso, nos avise. Não queremos perdê-lo também. Brian apertou a mão dela em resposta, e seu olhar se perdeu por um momento na foto sobre a estante. A ausência de Helena era como um terceiro presente naquela sala, sentada entre eles. Depois que os pais partiram, Brian permaneceu imóvel por alguns minutos. O calor do abraço da mãe ainda estava em seus ombros. O olhar do pai, porém, deixara algo mais, uma semente de dúvida. Ou seria de reconhecimento. Ele precisava de respostas, e sabia onde poderia começar a procurá-las. Nos arquivos antigos da empresa. Nos lugares que seu pai evitava comentar. Naquela manhã, Brian vestiu-se de forma discreta e seguiu para o prédio principal da Lancaster Corporation. O trajeto foi breve, mas carregado de pensamentos. Assim que chegou à recepção, foi recebido com a mesma deferência de sempre. Cumprimentou funcionários pelo nome, trocou breves sorrisos
e subiu diretamente para um dos andares restritos, uma ala de arquivos confidenciais que só ele, seu pai e poucos diretores podiam acessar. Richard ainda trabalhava na empresa, mas havia começado a dividir responsabilidades com Brian, confiando-lhe setores estratégicos da empresa aos poucos, nos últimos anos. Embora ainda ativo, preferia manter distância de alguns setores e não fazia questão de interferir nos processos do filho. Ao entrar na sala climatizada, cercada por armários digitais e gavetas arquivadas, Brian ativou o sistema de consulta por voz e digitou sua autenticação. Procurou por termos que só um observador atento como ele associaria aos eventos recentes. Incidentes urbanos não resolvidos, ferimentos atípicos, relatórios confidenciais ignorados, o banco de dados retornou poucos resultados. Um dos arquivos de 10 anos atrás descrevia uma ocorrência envolvendo uma série de desaparecimentos na região industrial. Um relatório breve, sem desfecho, marcado como encerrado por falta de evidência. O nome do responsável técnico estava lá, um gerente já aposentado. Mas o que chamou sua atenção foi uma menção indireta a uma entidade do governo. Código Orion. Brian franziu a testa. Nunca ouvira falar daquilo. E por instinto, sabia que não era algo que se encontrava em registros públicos. Ele salvou uma cópia criptografada do documento em seu próprio terminal e desligou o acesso. Ao sair da sala, passou rapidamente pelo escritório de seu pai. A porta estava entreaberta. Richard estava em pé, observando a cidade pela janela, como se soubesse que Brian estava ali, mas preferisse não dizer nada. Brian hesitou, mas seguiu, em frente. Ainda não era hora das respostas, mas elas estavam cada vez mais próximas. Antes de deixar o prédio, Brian decidiu passar por 2 setores sob sua supervisão direta. O primeiro era o de análise de dados corporativos, onde cumprimentou os analistas pelo nome, ouvindo brevemente os relatórios do dia. Ao notar uma inconsistência em uma das projeções de mercado, ele apontou com calma. O modelo preditivo precisa de ajuste. A variável demográfica do trimestre passado não foi atualizada. Usem o cruzamento com os dados do setor B4. Confie, vai refinar melhor os resultados. Os funcionários se entreolharam com respeito, alguns anotando imediatamente a sugestão. Brian não levantava a voz, mas seu raciocínio rápido e domínio técnico deixavam claro por que ele era levado a sério. No andar seguinte, passou pelo setor de comunicação interna e fez questão de conversar com a equipe que cuidava dos boletins e da intranet. Trocou algumas palavras com uma funcionária nova, elogiando o cuidado visual do último informativo. Ela sorriu, visivelmente surpresa. Ninguém nunca repara nessas coisas. Obrigada, Sr. Lancaster. Brian apenas assentiu, com um leve sorriso cordial, satisfeito por ela perceber que seu trabalho fazia diferença. Para ele, o respeito estava mais na atitude do que na formalidade. Aqui somos todos parte da engrenagem. Vocês mantêm a equipe conectada. Isso é importante. Pouco depois, já no estacionamento, o celular vibrou. Era Michael. Laudo completo. Em mãos. Quer ver ainda hoje? Tenho um horário às 20 horas. Brian digitou de volta sem hesitar. Estarei lá. Às 20 horas em ponto, Brian chegou ao local combinado. Um café discreto em uma rua secundária de Silver Point, onde as luzes eram amenas e a música ambiente abafava conversas alheias. Michael já o aguardava em uma mesa no canto, com uma pasta fechada à frente e expressão grave. Pontual, disse Michael, gesticulando para que ele se sentasse. Brian não respondeu de imediato. Sentou-se e fitou o detetive por alguns segundos, antes de olhar para a pasta. O que encontrou? Michael abriu o fecho da pasta com cuidado e retirou o laudo médico. Tecnicamente, não há causa exata de morte além de hemorragia. Nenhuma. Marca visível, nenhum ferimento perfurante. Nenhum trauma compatível com o volume de sangue perdido. E nada sobre as marcas no pescoço. Brian estreitou os olhos. Mas elas estavam lá. Eu vi. Eu sei. E por isso fui além. Conversei com o legista pessoalmente.
Ele admitiu fora do relatório que encontrou sinais de perfuração muito sutis, quase cicatrizados. Disse que parecia artificial, como se tivesse sido fechado por dentro. Brian encostou-se na cadeira, assimilando. E a polícia? Vai arquivar como ataque violento não identificado. Assaltante. Estão mais preocupados com estatísticas do que com verdade. Brian passou a mão pelo rosto. A raiva era fria, calculada. Há algo mais? Michael hesitou por um segundo. Uma coisa. Havia um resíduo químico incomum no tecido da blusa dela, próximo ao pescoço. Ainda não sabemos o que é. Enviamos para análise em laboratório externo. Mas tem algo estranho nisso tudo, Brian. Muito estranho. Brian assentiu lentamente. As peças começavam a surgir, mas o quadro ainda estava incompleto. A verdade mora no detalhe. Murmurou mais para si do que para o detetive. Michael ergueu as sobrancelhas. O quê? Nada, respondeu Brian. Só um lembrete. O silêncio entre eles durou alguns segundos, denso, carregado de perguntas sem resposta. Michael fechou a pasta e inclinou-se para trás na cadeira. Você não vai parar com isso, vai? Brian o olhou nos olhos, firme. Ela morreu sem ninguém para lutar por ela. E eu estava lá. Isso já é motivo suficiente. Michael confirmou com um leve aceno respeitoso. Depois levantou-se. Vou te avisar assim que tiver o resultado do laboratório. E cuidado, Lancaster. Se tem algo maior por trás disso, talvez já estejam te observando. Brian o observou sair do café. Depois ficou mais alguns minutos ali, observando o reflexo do vidro, a cidade ao fundo e a pasta fechada à sua frente. A noite havia trazido mais dúvidas, mas também uma certeza. Ele não estava mais sozinho, e não era mais o mesmo homem de antes. Enquanto o garçom se aproximava discretamente com a conta, Brian pegou o celular e abriu novamente a imagem da câmera de segurança. Os olhos brilhando no escuro ainda estavam ali, fixos na lente. Fixos nele. Vamos ver até onde você consegue se esconder, murmurou, e saiu do café sem olhar para trás. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.